Olá, família Debate Síndico. Tô achando que eu tô um pouco mais escuro do que eu devia, mas por falar em mais escuro e mais claro, vamos falar hoje de poda de árvores. Vamos falar de jardinagem. A gente aí nesse momento cheio de problemas, com árvore caindo, acabando a nossa luz e tudo isso junto. E vamos trazer um convidado para falar sobre isso. Quero começar agradecendo a equipe de produção do Debate Síndico, para a gente estar aí fazendo mais esse evento. Vou até olhar aqui, mas acho que a gente está chegando muito perto do podcast 340. Se alguém souber aí, pode me dizer. Né? E nós vamos receber hoje o Fernando, da Charme Jardinagem, para falar de jardinagem, falar de árvore, falar de tudo isso aí que nos compete, né? Um assunto muito em alta por causa desses problemas climáticos que a gente tem aí. E muitas vezes o síndico precisa ter uma atitude de, se precisar, poder cortar e saber como é que funciona isso, né, gente? Será que pode cortar? Será que não pode? Nós vamos saber isso já. O Fernando já está entre a gente, vou pôr ele aqui. Fernando. Tudo bem, Valmor? Eu bem, Boa noite. meu amigo. E você, como é que tá? Tudo jóia. Na luta, né? Como é que está aí a região de Campinas? Muita chuva? Muita chuva. Até pouco tempo estava muito forte, viu? É. Muito raio, Tava muito forte. Não dava nem pra você olhar muito para fora se o raio parecia estar para dentro. Sim. E aí, Então, deixa a gente de condomínio preocupado, né, Fernando? Não sabe se vai acabar a luz, como é que vai ser essa história da falta de luz, né? E te chamamos aqui, meu amigo, para falar sobre isso, porque a gente tem aí vários condomínios perguntando. A primeira pergunta, antes de você se apresentar, já vamos para uma pergunta. O condomínio pode podar árvore? Pode. Pode? Pode, desde que ela corte de acordo com que a lei permite, né? Hoje não se pode você fazer aquela poda que muitos fazem aí, a poda elástica, né? Tem um certo manejo para podar. E muitos fazem a poda muito elástica, corta ela às vezes até demais, só para poder ela não crescer muito. E isso não atrapalha o desenvolvimento dela, né? E faz com que ela não tenha um bom crescimento, né? Então, você não pode estar cortando a árvore da forma que o pessoal costuma querer cortar. Tem residente que isso acontece, viu? Mas eles procuram fazer. Antes de você dizer como, vamos lá agora. Agora você pode se apresentar. Fernando, Charme Jardinagem, é isso? Jardinagem. É o nome da minha empresa, desde quando eu fundei ela há mais de 15 anos atrás. Certo. Né? Eu sou novo ainda, mas eu comecei nessa prática há praticamente 15 anos. E até mesmo morei em São Paulo. Eu vi material seu nas suas redes sociais, num parque em São Paulo, você dando um apoio para o parque que estava com dificuldade de se manter verde. Achei muito interessante. Então, eu morei durante 2 anos aí, e olha, o sofrimento aí na capital não é nada fácil. Eu imagino o quanto o condomínio sofre aí, né? Com prestador de serviço. Por ter uma cidade muito grande, a demanda é muito maior, né? Verdade. E aqui Americana ainda é mais tranquilo. Certo. Mas é mais tranquilo, mas as demandas são as mesmas, né?
Sim, sim, sim. E a gente, como é uma cidade pequena, a gente consegue ter mais conhecimento, né? Por exemplo, a gente conhece muitas pessoas aqui, né? Porque a gente sempre está pra lá, pra cá, então você começa a criar uma afinidade com as pessoas aqui, né? Ô, Fernando, deve ter alguém aí que você conhece. Seja muito bem-vinda. Acorda Piracicaba. Olha que nome, Sim, sim. é tão bom quanto charme e jardinagem. Você conhece essa pessoa? Claro, claro, é a Dani Fernanda. Na verdade, eu estou acabando, tá? Na verdade, eu fui muito viajante por muito tempo. Então, eu já morei em São Paulo, morei em Fortaleza, morei em Campinas, em Ribeirão Preto e terminei a minha viagem em Americana. E estou há quase 15 anos. Bom, aí tem mais árvore que aqui, né? Possivelmente. Ou é engano isso? Não entendi, desculpa. Na tua região, você tem mais árvores e elas devem ser melhor cuidadas do que São Paulo, né? Porque, sim, acredito que sim, porque aí é uma cidade muito grande, então aí é muito difícil achar a pessoa preparada para fazer a jardinagem. Tanto é que daqui a alguns anos não vão ter mais jardineiros, né? Vamos dizer assim, será tudo na máquina, ferramenta, não é mais manual, né? Vai ter tudo máquina, operando, fazendo. Então, a cada tempo que passa, se diminui a mão de obra, né? E isso está acontecendo muito. Mas aqui eu gosto muito, viu? Para a poda, para manutenção e economia, aqui eu gosto muito. Ah, você gosta muito? Eu não entendi. Em que sentido, Fernando? Não, qual foi a pergunta que você me fez? Eu acabei me perdendo aqui porque Ah, deu um problema aqui. eu queria fazer gancho pelo seguinte: a gente em São Paulo está muito apavorado com as árvores caindo nos condomínios. Sim, sim. E eu vi que você esteve em São Paulo, num parque, cuidando da saúde das árvores, numa ação. Gente, o Fernando é muito engajado na questão de defender o meio ambiente. E ele esteve em São Paulo num projeto desse. Aí eu perguntei para ele se na região de Limeira, Piracicaba, Campinas, se o problema com as árvores é o mesmo ou é menor. O que você me diz? Não, aqui é um problema menor, né? Apesar que tem a empresa TPFL, que é diferente da empresa que se faz aí em São Paulo, que é a Enel, né? Só Isso. que aqui, só que aqui parece que os trabalhos são mesmo. Eles parecem fazer uma poda muito drástica aqui, né? Eu vejo muito que ele não tem aquele carinho, parece que não tem aquele conhecimento para podar. E faz o que faça, faz o que faça o mau trabalho. Porque o trabalho da DPPL hoje e da Enel é o quê? É tirar para não pegar no fio. E não era para ser assim, era para ser bem podado, para que não atingisse as árvores e não danificasse. É a mesma coisa de pegar uma pessoa, vai cortar o cabelo da pessoa, não quer que corta o rosto, não quer que corta a pele. É a mesma coisa das árvores. Elas vão sentir, entendeu? Então, hoje precisa ter mais conhecimento. Que a gente vê que as pessoas não procuram isso, não treinam os seus colaboradores. Aí acontece esse tipo de situação na cidade de São Paulo, Campinas, em toda a região. Enquanto não tiver um bom projeto, um bom trabalho para melhorar a arborização da cidade, vai continuar tendo esse problema. Vai ter problema por falta de conscientização. Entendeu? Por isso que precisamos sempre estar conscientizando as pessoas a fazer um bom trabalho de sustentabilidade ambiental. Hoje que não se fazem hoje. Hoje as pessoas querem apenas cortar árvore, danificar, ganhar dinheiro em cima disso. Né? Infelizmente é assim.
Não tem uma norma, uma lei, alguma coisa que regulamenta isso? Olha, agora, a princípio, eu não me lembro de uma lei, mas existe essa lei. Mas como no nosso país, hoje, não quero entrar no âmbito da política, porque eu vou falar agora de política demais, não sei se você viu aí, mas eu fui candidato a vereador aqui na minha cidade. E eu estou apaixonado pela política, entendeu? Mas, voltando a esse assunto, infelizmente, no nosso país não tem lei. Enquanto continuarmos achando que tudo pode, a gente sempre vai andar para trás em questão de meio ambiente. Porque as pessoas hoje, elas só aprendem a fazer o certo quando toca no bolso. Porém, quando vai tocar no bolso dela, é diferente. Né? Não adianta você processar, não adianta papel, não. Ninguém se importa. Mas se você mexer no bolso da pessoa e fazer uma lei mais rígida para contra esse tipo de crime ambiental que tem, o nosso país vai melhorar. Tanto é que a gente tem alguns problemas aqui que não tem muito a ver, é o problema da Suzano. E sempre tem aquele problema de fedor, de odor que dá na mesma lugar. Então, tudo precisa ter uma fiscalização. Você vê como é que é, né? Eu achei. As pessoas têm tanto medo de cortar uma árvore que eu achava que justamente tivesse uma lei criminal. Não, mas tem, lei tem. Eu agora eu me recordar, porém tem essa lei, tem multa, tudo. Porém, vamos dizer assim, hoje nós estamos vivendo, tudo é assim, se a pessoa vai lá, vai ser multada, se ela tiver algum conhecimento, alguém da prefeitura, ela não vai ser multada. Por quê? Porque sempre tem aquele que é meu amigo, que eu sou amigo do fulano, amigo do ciclano. Eu acho, na minha opinião, que está errado. Entendeu? Aí, por exemplo, eu tenho muito contato aqui com o prefeito, o vereador, tal, o meio ambiente, o secretário, o Fábio Renato, pessoal aqui da Americana. Olha, eu vou dizer, se um dia eu cometer um erro, eu queria ser punido. Porque a gente precisa começar a dar esse exemplo. Enquanto a gente não for punido, ou as pessoas não for punidas pelaquilo que elas fazem, elas não vão aprender. E é por isso que a gente vê muito crime ambiental. Fernando, deixa eu aproveitar e agradecer quem está aqui, que esse assunto está ficando quente. Você que está aqui com a gente, clica aí no aviãozinho que já viu que o negócio vai ficar quente. Seja bem-vinda, Venezia, Paulo Martins, Acorda Piracicaba, que eu já falei, Sérgio Ferraz Frota, eu, Rosângela, Celso Jean Carlos e Romero. Sejam todos muito bem-vindos e, por favor, vá dizendo o que vocês acham. Aqui também, ó, a equipe Queiroz e Rastreando Sami. Sejam todos muito bem-vindos. A gente está falando aqui com o Fernando, que vocês já viram que é engajado com o meio ambiente, desengajado politicamente, porque ele diz que gosta dos políticos, mas acabou de dizer que político favorece os outros. Nós vamos até mudar de assunto. Não, porque esse vai complicar para todo mundo. Mas, infelizmente, o que ele está falando é verdade, gente. O que é o nosso foco hoje? O que os condôminos, o que a família Debate Cínico tem pedido para a gente? Eu fui perguntando para ele sobre lei. Ele disse que tem sim, que no momento ele não lembra. Essa lei vai ficar disponível no blog do Debate Síndico. O Fernando vai me ajudar depois. Nós vamos publicar essa lei. Mas a nossa dor é que muitas vezes o síndico tem uma árvore atrapalhando o prédio. E, Fernando, você trabalha com isso, você sabe como é que é. Olha a situação do síndico. Ele vê uma árvore no prédio dele que está chegando próximo da sacada ou da janela de um apartamento de alguém. Ele quer ir lá cortar para não atrapalhar a pessoa.
Se ele cortar e algum outro morador acusar ele na prefeitura, ele não sabe o que vai acontecer. E a gente estava conversando antes, e você comentou comigo uma outra coisa que eu também não sabia, que o condomínio precisa ter 25% da área dele verde. Então vamos lá. Eu vou melhorar tudo isso que eu te falei para fazer uma pergunta. Estou síndico do meu condomínio e eu tenho no meu prédio uma árvore que está chegando muito próximo de invadir a janela de um apartamento. Está dentro do condomínio. Eu posso mandar cortar? Pode cortar, não tem problema nenhum. Você não está cortando ela drasticamente. Você não tá, tem que saber fazer a poda, lógico. Você não vai pegar uma árvore e cortar lá no meio. Eu já vi muito acontecer aqui, até mesmo eu falando de condomínio, tem um condomínio aqui que teve poda do lado de fora, mas a culpa não foi do síndico. A culpa foi da CPFL que estava do lado de fora e cortou. Porém, do lado de dentro, é a responsabilidade do condomínio, é a responsabilidade do síndico manter ela bem podada para que aqui não atrapalhe o morador. Tem um condomínio que a gente já fez, a gente faz, e realmente tem esse tipo de problema de árvore tá pegando a janela, não tem problema nenhum. Então ele pode podar. Sim, sim. Então, olha, gente, uma informação importante, vou pedir para o Fernando depois, da gente ter aí umas dicas, pelo menos, de como deve cortar para não ter problema. Que a gente não precisa falar aqui da importância do meio ambiente, da importância da árvore nesse planeta cada dia mais quente, né, Fernando? E aí a gente vai para um outro assunto importante que o condomínio precisa estar atento. Ó, inclusive tem aqui uma pessoa do teu segmento, Jardinagem Bione, Sandra Bione e Paulo Esperança. Sejam todos muito bem-vindos. E como é que é a rotina para você cuidar da grama, da árvore? Tem algum tipo de problema? Tem alguma coisa que você diria, nunca faça isso? Olha, geralmente quando você planta uma grama ou você coloca a grama, procurar sempre nunca molhar ela em horário de meio-dia, né? Desses horários entre meio-dia e 1 hora, por causa do clima, né? Sempre é bom na parte da manhã, no final da tarde, sempre molhar a grama, sempre estar limpando, sempre observando como está. Se a grama está seca, sempre colocar um adubo, adubar a grama, as plantas também, mas ela pode ter uma renovação, ela pode ser mais saudável também, né? Então, sempre é importante estar cuidando dessa parte. O jardim, ele precisa ser alimentável, né? Existe muito jardim que ele tem alimento, porque a gente vai lá cortar e não é para isso. Você tem que molhar, para ela ficar verdinha, bonitinha, até mesmo para não ter bicho nas gramas, porque às vezes fica muito grande o mato, né? Às vezes tem mato junto com a grama, pode encontrar escorpião, algum tipo de bicho peçonhento, algo que pode prejudicar no futuro, né? Até criança, porque às vezes criança anda ao redor do condomínio, né? Está sempre andando para lá e para cá. Então é necessário ter esse cuidado de estar sempre mantendo. E possível a cada 20 dias, 25 dias, tem condomínio que tem mental, né? A empresa vai lá, cuida mentalmente, e todo mês ela está fazendo aquela manutenção para que não se deixe acumular. Eu já vi muitos condomínios que, às vezes, o síndico acumula o serviço, mas que não, vou deixar para fazer para depois, para poder crescer mais, para depois crescer de uma vez, aí faz tudo de uma vez. É uma grande besteira, aí não compensa, né? Você falou que de 20 a 30 dias. Sim. Mas isso também é de acordo com a época do ano, né? Sim, fora. Deve crescer mais, deve ter alguma coisa ligada ao clima, não tem? Sim, né? No inverno, aí é menos, né? Não precisa tanto. Você pode a cada 2 meses, que a grama nem cresce direito, mas sempre é bom você molhar, sempre
tá dando aquela cuidada nela, colocando adubo, né? Então, é bom você sempre estar cuidando da grama, da tua árvore. Sempre é bom sempre manter para que você não vai depois não se acumular. Porque aí fica mais coisa para ser feita, né? Você falou uma outra coisa importante dos animaizinhos, né? Dos insetos. Um gramado, por exemplo, tem escorpião. O que o síndico tem que estar de olho para isso não acontecer? Porque você falou muito bem, a gente tem muito caso de síndico ou de momentos de condomínio que falta dinheiro no caixa e possivelmente jardinagem é uma coisa que deve ficar para segundo plano. O que a gente podia dizer? Nem falar, nem falar. Não tenho dúvida, isso é que nem publicidade, né? Ficou sem dinheiro, dá uma suspendida, não é que deixa de fazer, mas fica suspenso. O que pode ser olhado? O que pode ser olhado para prevenir isso? O teu acho, engraçado. Fala de novo porque tem um problema, desculpa. O síndico, por algum motivo, está sem fluxo de para chamar o jardineiro. Sim. Fica preocupado porque tem criança no prédio, vai pisar na grama. Por mais que tenha aquelas placas não pise na grama, né? Sim. Mas acaba pisando. E aí, o que precisa ser feito? Tem que ir lá procurar, ver se tem escorpião. Como é que pode bater o olho e saber se está saudável ou não o teu jardim? Porque, assim, geralmente, se fizer no condomínio onde eu tinha apartamento, né? Ele tinha na Assembleia, foi feito uma aprovação para colocar galinha, né? Tinha até galinha de Angola e tal. O pessoal fala que esse tipo de animais, ele trata escorpião, essa coisa toda, né? Porém, é importante saber que não adianta só você pôr a galinha, porque você também vai ter que pagar alguém para cuidar. Então, você tem uma outra mão de obra, você não tem só essa mão de obra. Você tem, além de você ter a galinha, você tem que comprar coisa para ela se alimentar, você tem que pagar alguém que vai ter que cuidar. Né? Então, o gasto é o mesmo. Mas, às vezes, o camarada não quer gastar, ele acha que não, isso aqui não é minha prioridade. E, na verdade, é a prioridade dele. Porque como ele vai adivinhar que tem uma aranha, ou uma cobra, por exemplo, né? De algum bicho. Não tem como ele saber. Ele tem que tirar olhar e tirar o escorpião no bolso dele e falar assim, viu, vamos fazer esse jardim, porque sabe o que eu acho engraçado? Eu falo isso na casa do cliente. O cliente fala assim, viu? É o seguinte, eu acabei de terminar minha casa, tudo bonitinho, tal. Só que o dinheiro acabou para me fazer o jardim. Não é estranho isso? O dinheiro para fazer a casa bonitinha, de 5 milhões, de 1 milhão, todo mundo tem. Mas na hora que vai fazer um paisagismo ou um trabalho, não tem. Porque não é prioridade. Eu acho que muito, Fernando, não é só a prioridade, né? Não é a prioridade, realmente não é. Mas esquece, não sei se você sabe, tem uma pesquisa, se não me engano, do quinto andar, que o quinto item que mais valoriza o condomínio é o aspecto bem cuidado. Sim. E dentro do aspecto bem cuidado, a jardinagem é o terceiro. Porque alguém que cuida bem do jardim é que cuida bem de tudo. Sim. Né? Então, além de embelezar, que valorize a unidade. É importante isso também, né? Claro. E a gente gosta, né? Você entrar no condomínio, tudo arrumadinho, tudo bem feito. É muito legal, né? É bastante interessante essa situação. Deixa eu aproveitar, cumprimentar a Caroline, a Valinesca, a Vidal Consultoria e também tem uns que são mais difíceis de ler.
Avanes Ferreira, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Fernando da Charme Jardinagem. E o assunto é muito sério, gente, porque a gente está falando de uma jardinagem que é essa que está derrubando as árvores, acabando com a nossa alegria de final de semana ou à noite, quando chove muito. E aí estamos aproveitando e estamos indo para o outro item. A gente está falando da importância da jardinagem bem cuidada para que uma criança do seu prédio não passe pela grama, que é difícil fazer com que elas não pisem na grama, e não seja pego por um escorpião. Ele contou uma história muito interessante aqui, que é um condomínio que não queria investir nisso e acabou se fazendo para por galinha de Angola, para a galinha de Angola cuidar do meio ambiente. E trocou 6 por meia dúzia, porque aí precisava cuidar da galinha de Angola. Outro assunto muito relevante aqui para a gente, Fernandes, são os pets. Então, o primeiro ponto, o mesmo escorpião que pode picar uma criança, pode picar um pet também. E no pet, o resultado vai ser muito pior, não vai? Sim, com certeza. Com certeza, principalmente também, e olhando assim, não só isso, como você pode nem saber o que ele tem. Ele toma uma picada ou acontece algo com o seu animal, você não vai saber o que aconteceu. Né? E tem também o lado do cocô, né? E às vezes também a gente não falou, né? Que às vezes é ruim também. Precisa ter um pouco de consciência. Algumas pessoas, quando tem um jardim alto, o cachorro que vai fazer o cocô, alguma coisa, e te leva uma sacolinha e tal, né? Que é muito difícil. E aí, às vezes, o jardineiro vai fazer o jardim, e ele lava aí, você faz o jardim, aí o cocô, ele está lá cortando, infelizmente acaba batendo no rosto, pegando no rosto da pessoa. Então, essas coisas precisam ser olhadas também, né? E também o perigo de você não, o perigo de também, quando você for fazer uma jardinagem em um condomínio, é muito importante, é você usar uma rede para que você não pegue uma pedra num carro, porque tem isso aí também. Eu já vi que passou em Americana, e é muito perigoso de quebrar um carro, e aí fica mais caro do que o serviço que você está fazendo. O Fernando está falando uma coisa importante, né, gente? Aqui no Debate Síndico, a gente fala muito, e essa é a plataforma do Debate Síndico, é levar informação para o síndico. E a gente sabe que manter um condomínio que não gera receita nova é sempre muito difícil. Então, o especialista, gente, é sempre a melhor solução. Veja, eu conheço condomínio que o próprio zelador cuida do básico do jardim. Ele não cuida do jardim, ele cuida do básico. Mas veja que no momento de um básico, ele pode estar com uma roçadeira de grama, que é uma coisa que muita gente acredita ter capacidade em fazer, não ter os devidos EPIs para protegê-lo e não ter a segurança para quem está no condomínio. Imagina esse cortador de grama pegar uma pedra e arremessar em uma criança. De novo, né? A gente fala da criança, mas pode ser num adulto, num segunda idade, terceira idade, e vai machucar de qualquer jeito. Muito bem lembrado. Deixa eu aproveitar para dar as boas-vindas aqui para o nosso querido síndico inigualável, o nosso Prazeres. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Perfeito. Risco alto de acidente. E, inclusive, gente, o Giovanni Prazeres é um advogado que cuida de causas de condomínio. A gente tem uma outra pauta aqui interessante, a Jardinagem Bione diz que tem muito condomínio, hoje que está na moda, árvores frutíferas em vaso. Você tem visto isso? Isso é realmente uma boa ideia? É um caminho? Sim, é legal, pô, muito legal, muito importante ter. Alguns condomínios ele acaba adotando isso, né? A minha esposa ela é formada em paisagismo, sabe? Eu não fiz o curso de paisagismo, mas ela fez. E ela sempre fala para mim, Fernando, a gente precisa analisar isso aí quando vê
frutífera em vaso, mas a gente pode propor isso com os clientes, né? Isso é importante, porque hoje já te dá, não tem mais como você plantar em certos lugares do condomínio, né? Então, hoje as pessoas acabam colocando em vasos. Então, eu acho muito bonito. Eu já vi morango, já vi uva, já vi várias frutas frutíferas que o pessoal faz em vaso. E, às vezes, o pessoal até levar embora, se você bobear, né? É perigoso. Eu vi em São Paulo, na verdade na Praia Grande também, mas eram vasos grandes. Para o cara ir embora tinha que levar de carro. Ah, não, E não tinha tem. de tudo. Tinha até um pé de graviola, que a gente em São Paulo ninguém consegue cultivar. Tinha um pé de graviola em vaso. Mas é um caminho, não é? Ah, eu acho Mas que sim, eu deixa eu acho te que é dar uma muito dica, bom. Fernando. Jabuticaba Dá mais também. trabalho para cuidar, né? Porque você precisa estar mais atento às podas e tudo mais, né? Ô, meu amor, eu posso fazer uma pessoa que tá aqui do meu lado, ela faz agita, minha esposa. Claro, Eu posso falar alguma coisa? Eu falei, pode. Pode claro que entrar, Jamile. pode. Qual o nome dela, Fernando? Jamile. Jamile. Eu ouvi sem querer e eu gostei do assunto, porque a minha Então diga, praia, eu amo Jamile, o que você paisagismo. acha? Então, tá muito em gosto, por quê? Porque plantas frutíferas em vaso, você pode aproveitar um espaço que o condomínio já está só concretado. Ele está todo no piso. Então, como que você vai criar um jardim num condomínio que já está formado, que já está pronto? Como que você vai mudar toda a estrutura de um condomínio? Não tem como. Então, a gente adota o quê? Os vasos. Então, você também pode ir para os vasos de concreto, vasos de polietileno, pode trabalhar com aqueles vasos grandes, fazer uns canteiros, tudo com plantas frutíferas. A jabuticaba, ela está muito em alta. Muita gente gosta. E é uma planta frutífera que vai bem. Você não vai perder, não tem... Entendeu? Eles trabalham muito com frutíferas enxertadas, aqueles vasos que já vem com as frutas mesmo, até laranja, maçã, tudo isso vai em vaso. Só que assim, de mais gosto, que vai fazer um arbusto bonito, que vai dar uma paisagem legal, se trabalha muito com a jabuticaba. E com essa parte da fruta também de uva, né? Faz aquelas parramas. Tem lugar que adota que também é legal, tem um espaço de gramado pequeno e dá para fazer um pergolado, dá para fazer um cantinho assim que você possa adotar tanto a uva como o maracujá, mas às vezes depende do gosto, do lugar, do ambiente, mas os vasos eles vai muito bem. Eu vi o Jamile, assunto, eu posso falar? Eu nem tô pronta, mas claro, recebo na palavrinha. fique com a gente. O Giovanni está dizendo aqui que ótima dica. Ele é lá da Bahia, já viu, né? Ele vai plantar coqueiro em vaso. Será que dá certo? Olha, o coqueiro é mais complicadinho. As palmeiras até que vai, que lembra um coqueiro. Não é frutífera, mas a palmeira... temos duas palmeiras que trabalhamos em vaso, que é a Sica e a Fênix. Então vai bem. Geralmente usam muito em área de piscina, colocam aquelas mesas e colocam uns vasos com uma palmeira. Lembra o coqueiro, mas o coqueiro a gente não adota muito em vaso. Mas Não se adota. eu gostaria que pegasse a moda da fruta, como parece que está pegando, porque a fruta traz um outro negócio bom, né, Janice? Traz os passarinhos, né? Isso. É legal porque as pessoas gostam de estar naquele ambiente onde também tem as aves, né? Então é bom. Você tem também menos sujeira, as pessoas vão querer estar ali com as crianças, vão querer pegar uma frutinha, e elas dão bem, é como se fosse no chão mesmo, como se você estivesse num canto, e elas vão muito bem em vaso. Só precisa realmente do vaso ser, né, o diâmetro, a boca do diâmetro do vaso tem que ser largo, não dá para ser um vaso estreito, não dá para ser uma coisa pequena. Você só tem que fazer isso. E o substrato tem que ser de acordo com aquela frutífera, né? É sempre bom você trabalhar com o substrato de acordo com cada planta, com a fruta que você está trabalhando. Na hora que você vai comprar, fazer aquele paisagismo,
aquele ambiente diferente que seja no vaso, é bom você adotar para cada fruta, ele tem ali um substrato próprio. Adorei a ideia. E Fernando, e adorei o sorriso também, hein? Pelo jeito ela curte o que faz, né? Com esse sorriso largo, bem cuidado. Tem que cuidar, né? E se eu te Eu perguntar parei para dar uma palavrinha. Eu amo essa área de paisagismo, tá? Estamos percebendo, você não precisa nem falar. Eu sou apaixonada por esse ramo. Obrigadíssimo, fica aí com a gente. E você deu uma solução, o Giovanni está comentando mesmo, né? É uma solução para muito lugar. Gente, estava conversando com o Fernando há pouco tempo e ele estava comentando que 25% da área deveria, nem todo mundo tem, ter verde. 25% da área é muita área, gente. E 90% dos prédios em São Paulo mal tem espaço para as pessoas andarem. Imagina para ter árvore. Olha que solução interessante de você ter uma frutífera em um vaso. Excelente. E não é caro. O custo é bem menos do que se você fosse montar um jardim do zero. O custo é bem menos. E é algo que vai ficar assim por anos. Às vezes as pessoas falam, mas vai ficar bem, morre. Não. Se você fizer uma rega legal, sempre tá adubando, a cada 2, 3 meses, dependendo de qual for a espécie, ou a cada 15 dias, depende muito da espécie, ela vai ficar ali a vida inteira como se fosse um jardim. A única coisa mesmo é o tamanho do vaso. E aí a imaginação, né? Numa reunião, o síndico com os condôminos ali, todo mundo dando uma opinião, cada um, né, criando um sonho. Eu gostaria de colocar isso, dependendo do tamanho que você tem, dá para você diversificar bastante. A Jardinagem Bione está falando de vender essa ideia para os condomínios. E ele falou uma coisa que me remeteu a outra, não sei se foi isso que ele quis dizer, mas a criança da grande cidade muitas vezes nem não sabe como é que é a planta. Ó, família, que coisa legal você ter um pé de amora, um pé de jabuticaba, um pé de uva, maracujá, que normalmente a criança nem conhece. Só vê no mercado. Só vê no mercado depois de retirada, né? E nem grande ideia, Bione. Grande ideia, Bione. Né? É. Fê da Farmácia, seja muito bem-vindo. Eu preciso falar, porque senão vai sair da tela. Não sei, vai sair da tela. Oi? Não. Ó, eu vou precisar sair um pouquinho, tá? Mas eu fico muito agradecida por ter deixado eu dar uma palavrinha, tá bom? Obrigado você pela sua simpatia, esse sorriso e a boa ideia. Obrigada. Né? Obrigado você. Fernando, já vi que você cuida de planta mesmo em casa, né? A gente tem que cuidar, né? Assim, é mais ela de volta, que na verdade eu cheguei na jardinagem num momento difícil para mim, né? Eu posso falar aqui, eu vou resumir, resumir. Eu, com 16 anos, eu perdi a minha mãe que me criou. E eu tive depressão, fiquei doente e tal. Vivi muito tempo perambulando pelas ruas. Não porque eu tinha um morador de rua, nada disso, eu tinha família e tal. Só que eu perdi rumo, né? Então, levou muito tempo para mim começar a vir para a realidade, né? Então, tudo que eu aprendi foi começando a fazer jardinagem, né? Eu fui arrumando uma tesoura, máquina, ferramenta, e eu comecei a trabalhar, né? E acabei montando a minha empresa que eu tenho hoje. Comprei meu apartamento graças à jardinagem, né? Por tudo que eu tenho hoje, eu posso dizer que foi a jardinagem que me deu. Eu não tinha outra profissão, então a jardinagem que me empurrou, né? Para limpar calçada, limpando mato, pegava serviço, até que um dia eu fiz uma pessoa e fiz uma troca de ferramenta pelo serviço, né? E aí eu fui comprando as ferramentas. Mas não foi nada fácil de chegar até aqui, né? Mas que bela história, Fernando. Eu não sabia.
Eu não, Então você, vou a apontando muito, jardinagem porque nada vai... te deu uma nova vida. Você plantou uma vida nova. Sim, sim. Então, hoje o que a gente tem foi graças à jardinagem, né? E por isso esse carinho pela jardinagem, né? Sim, Muito bom. Então vamos lá fazer um resumo de tudo que a gente falou. sim. Nós começamos falando do cuidado que o síndico tem que ter para cortar a árvore, mas ele pode cortar dentro do condomínio. Sim. Falamos também que a CPFL, a Enel, a Piratininga, seja lá quem for, temos que averiguar se eles estão podando isso direito. Sim. Tem que haver uma fiscalização. Falamos do medo que as pessoas têm de podar a árvore e ser punido, do inconveniente do síndico ter uma planta entrando na janela de alguém e não se sentir seguro para poder cortar. Aí você falou uma outra coisa muito interessante. Um pequeno jardim, um gramado mal cuidado, pode favorecer ao aparecimento, por exemplo, de escorpião e outras coisas, né? Correto. Não é só escorpião, né, Fernando? Sim, sim. Inúmeras coisas, né? Fora que tem pernilongo, essas coisas todas, né? Coisa que pode até trazer uma doença, uma dengue, se você, de repente, tiver água parada em um condomínio, um grama ou alguma coisa, que pode acontecer, pode trazer até risco para as pessoas, né? Não só pode, como corre, né? Sim. Gilza, seja muito bem-vinda. A gente está resumindo o que ele falou. Estamos falando agora de cuidar de coisas pequenas, porque coisas muito pequenininhas, como, por exemplo, o escorpião, pode criar uma sequela grande. E aqui a gente sabe, né, Fernando? Tudo volta para o síndico. Sim, Por isso sim. que essa plataforma fala do síndico, que a coisa volta para o síndico. Tudo que Assim como... acontece dentro do condomínio, Desculpa? tudo que acontece hoje dentro do condomínio é responsabilidade dele. Isso ele não pode, de hipótese alguma, tirar essa responsabilidade. E tudo que for feito em área comum, ou uma árvore que cair no morador, ou vamos supor que caia num carro, na minha visão, é tudo do condomínio, é tudo do síndico. Porque é ele que tem que fazer a preventiva, a manutenção para prever não acontecer. O problema é que hoje não se faz mais preventivo, né? Um trabalho preventivo de jardinagem ou limpeza, essa coisa toda, né? Espera acontecer o pior às vezes, né? É verdade. E outra coisa que ele comentou é importante, gente. Precisa cuidar e é importante ser um especialista. Ele citou um exemplo muito simples. É comum as pessoas acharem que sabe podar grama. Mas você podar grama lá no teu sítio, na tua chácara, sem ninguém por perto, é uma coisa. Você podar uma grama perto de um lugar onde passam pessoas, o teu cortador de grama pode jogar uma pedra em alguém e ferir alguém. E, de novo, vamos nós para cima do síndico, né, Fernando? Sim, sim. Aí, por exemplo, no prestador de serviço, ele batendo num carro, alguma coisa, claro, a responsabilidade é do condomínio? Sim, sim. Mas a responsabilidade também é do prestador. Ele também, não só por consciência, ele tem que analisar que o erro dele, ele tem que arcar com aquele prejuízo ou com aquele acontecimento, né? Não pode só apenas ter jogado no síndico. Eu acho que a gente tem que ter também bom tempo de você errou, pô, vamos ver o que pode fazer e resolver. Você está certo, Fernando, mas é importante a gente estar explicando para o síndico o que é, porque você contrata alguém. E, de novo, né, ser síndico é uma doação, né? É você cuidar dos outros e você não tem opção de aumentar o preço. Foi o tempo que o síndico chegava numa assembleia e aumentava o preço, prevendo os gastos que tinham. O que se cobra do síndico dioturnamente é diminuir o condomínio. Sim, verdade. Né? Sim. Seu síndico, quanto vai diminuir o condomínio? Só que todo ano aumenta a folha de pagamento, aumenta a luz, aumenta tudo. Verdade. E o condomínio tem essa briga. Muitas vezes, o
condomínio acaba contratando pelo preço, não pela qualidade. E isso, viu, Exato. Fernando, é uma coisa que a gente fala bastante aqui no Debate Síndico. Tomar cuidado para o barato não sair caro. Sim. Ah, Entender. Desculpa. eu já vi condomínio, onde o síndico, condomínio que vale 9 mil, condomínio grande, estamos falando de condomínio enorme, 950 pessoas, 500 pessoas, condomínio grande, onde o síndico tem um orçamento lá e é de 3 mil, 3.500. Porém, o cara vai pagar para trabalhar. E fora, ele tem os seus gastos, tem a gasolina, tem seu maquinário, tem o funcionário. Você não pode pegar um cara lá da rua, um cara que você nunca viu, ou até conhece, o cara não tem habilidade, e botar o cara dentro do condomínio. Porque você não sabe se esse cara pode fazer, você não sabe se esse cara tem habilidade. Então, você tem que registrar. Você não pode levar o cara lá e falar assim, tipo, melhor, você tá aqui um cortador de grama, um cara que vai fazer a manutenção. O cara tem que estar habilitado. Hoje não, hoje ele contrata qualquer pessoa, vai lá. Até mesmo, para terminar essa parte que eu vou falar, existe até, não é no mérito dessa questão, mas já aconteceu comigo, no filho, o falar para mim, viu, eu terminar o serviço no condomínio, e o cara falar assim, viu, o serviço custou 250, eu falar assim, viu, vai falar, vamos fazer uma nota de 350, para ele poder cobrar lá e pegar o 100 a mais. E eu já vi o cara fazer. Eu acho que o cara é muito sem vergonha, né? Fora que ele está se queimando por causa de micharia, não que ele tenha que se queimar, mas existe a possibilidade de acontecer. Então, hoje existe esse tipo de pessoa que quer levar tudo na barganha, né? Ah, você me dá, bom, vamos lá, cobra 15 mil, 10 mil você dá para mim. Não, não é por aí. Você tem que entender que esse barato está caro. Eu vou te contar uma coisa, Luiz. Eu estou há 10 anos nisso. E eu já tive uma fase onde síndico se favorecia. Agora é bem menos. Mas esse que se predispõe a isso, esse cara não vai se preocupar de fazer as coisas direito. Concorda, Fernando? Sim, concordo. Vou perguntar para a Dedé e para o Luiz da Vila, o que eles acham. Mas, normalmente, quem se predispõe a isso não está preocupado com ninguém. E o que a gente quer passar aqui, né, Fernando, é o cuidado de quem tem uma gestão consciente. E sejam, viu? Porque a responsabilidade cai sempre pelo síndico, né? Demais. Não tem muito o que fazer diferente disso, né? Ele é o responsável legal pelo condomínio, né? Nada, não tem ninguém que responda no ser ele. Ele pode colocar um posto lá, mas quem vai responder é ele. Não adianta. É isso aí. Luiz, você já esteve com a gente, você já é da família, mas eu não sei se você pegou já o Marcelo com a invenção dele de término, que a gente está terminando aqui, que ele apresenta para todo mundo a lâmpada do Aladim e pede para você fazer 3 pedidos para o Aladim sobre a jardinagem do condomínio. Faz isso para a gente. Se o Aladim tivesse aqui, o que você diria para o Aladim sobre jardinagem em condomínio? O que você pediria para ele? Eu pediria, uma das coisas que eu pediria para ele é para mim ou para o condomínio. Para quem você quiser. O Aladim é seu, pode pedir o que você quiser. Para mim, eu quero ter muito jardim para fazer, muito condomínio para fazer, um deles. Boa. Né? Essa é boa. Deles, né? E segundo, que as pessoas tenham consciência com o meio ambiente. E isso é muito importante. Excelente. A gente precisa cuidar dessa parte, porque senão o mundo vai se acabar. Se não cuidar do meio ambiente hoje, o mundo vai se acabar. E o terceiro, que as pessoas possam usar
meio do condomínio e também criar praças no condomínio para que as pessoas possam andar entre os condomínios, possam passear, possam fazer piquenique. E hoje, principalmente na cidade de São Paulo, a gente sabe que é muito difícil você hoje ir no Ibirapuera se você não tomar cuidado e ser até saudável. Então, eu acho que deveria se criar várias praças, assim, dentro de condomínio, menos do vertical, que não tem como, que é quase que difícil, né? Sim. Porque não tem como. Mas que se crie um espaço bacana, bem gostoso, para que Seja bem-vindo, Alessandro Leco, Thaís Contre, Denis Bryan. Vocês estão pegando. Ah, voltou. Vocês estão pegando o último pedaço do desejo do Fernando para a lâmpada do Aladim. Ele estava falando sobre a preocupação de ir a um parque do Ibirapuera e ser assaltado, e fazendo a relação que a gente deve ter mais jardins disponíveis, especialmente em condomínio, né, Fernando? Sim, principalmente prato em condomínio, né? Cadeiras, lugares. Hoje as crianças hoje quase não se usa por falta disso aí, ou também com o tempo que hoje é uma loucura, né? Não só São Paulo, mas como aqui em Americana também é, mesmo sendo uma cidade pequena, eu fico vendo, parece que eu fui em São Paulo. Como eu já morei em São Paulo, o trânsito é muito grande. Você vai para Piracicaba, a mesma coisa, Campinas. Então, infelizmente, hoje está se acabando um pouco isso. Mas é importante ter uma praça, e ter um lugar para as pessoas poderem passear. E as pessoas esqueçam um pouco esse aparelho celular também, né? Que atrapalha um pouco a vida das pessoas, que não conseguem mais se olhar nos olhos, conversar, dialogar. Infelizmente, a nossa geração, de quem tem 40 anos para frente, viveu feliz. Quem tem 20 para trás, não sei se vai ter a mesma felicidade que nós tivemos. Tomara que tenha, mas é quase que difícil devido a essa mudança que tem tido no nosso país e na nossa cidade. Fernando, excelente a tua ideia. Para vocês que chegaram agora, essa live fica gravada, vai estar disponível no YouTube, resumida no blog. Falamos de muita coisa importante. Uma outra que eu queria reforçar aqui, que teve uma participação especial da Janice, é a opção de ter árvores frutíferas em vaso em condomínio. Porque, inclusive, aproveitando o gancho que ele falou agora, já tem muita criança que não conhece árvore. Árvore de fruta. A fruta conhece só do supermercado. Olha que opção interessante. Fernando da Charme Jardinagem, muito obrigado de estar com a gente. Esse material vai estar aí na internet. E sejam todos muito bem-vindos a esse conteúdo. Fernando, obrigado pela sua presença. Amor, eu te agradeço a tua atenção, a tua ajuda. Eu fiquei um pouco nervoso, assim, porque a gente está para falar com as pessoas, né? Não é nada fácil. Você me ajudou, você foi um cara incrível. Que Deus abençoe você, abençoe a sua equipe. A gente estava um dia, até falei com o Marcelo, a gente vai aí a conhecer pessoalmente. Que Deus ilumine vocês. Que ano de 2025 seja melhor do que esse. Entendeu? E que Deus venha a nos abençoar. Fernando, gente, esse homem, ele reviveu por causa da jardinagem. Hoje ele e a esposa se dedicam a vida a isso. Se dedica a cuidar do meio ambiente, se dedica a cuidar de jardinagem. Se você na região de Campinas ou alguma coisa grande em São Paulo, procure, porque esse cara tem muito amor para dar, principalmente ao verde. Certo? Até quinta-feira, 18h30, @debate síndico. Até lá. Obrigada, Deus abençoe.